Salve! Por serem formados por essa natureza, com o tempo teriam de encontrar em si mesmos a imunização racional e conhecer o seu ser de aparelhos astrológicos, um aparelho que se comunica com os astros e com os habitantes do exterior. A imunização racional liga o aparelho astrológico ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por serem aparelhos astrológicos, tinham de receber dos astros as comunicações, mensagens, intuições, inspirações dos habitantes do exterior. O interior é daí, do elétrico e magnético. E o exterior é de muito acima do elétrico e magnético. O que significa? O exterior é a parte que transcende esse interior deformado, que é o elétrico e magnético. No ar, o programa Luz da Razão, que hoje deixamos de ser animal racional e passamos para a fase de aparelho racional. E é através da imunização racional que todos terão o conhecimento de si mesmos, de aparelhos astrológicos, para então atingirem essa fase que já chegou ao mundo de aparelhos racionais. E assim hoje, em mãos de todos, a fase de aparelhos racionais, que já está em função aqui na Terra, nesse mundo do encanto que estava encantado. E assim, esta é a fase mais brilhante do aparelho racional, porque é a fase do equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio racional de todos. Agora, todos equilibrados racionalmente. Antes, como animais racionais, todos desequilibrados por causa da parte animal ligada ao corpo, o que fazia com que este fosse animal, pensasse muitas vezes como animal. Agora é chegada a fase em que todos vão passando de animais racionais para aparelhos racionais. Desta maneira, todos ligados ao seu mundo de origem, a planície racional. Eu vou chamar um trecho de uma conferência de cultura racional que aconteceu na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E volto logo a seguir. Nós estamos passando por um momento de crise sem precedentes, universalmente. Não precisa nomear aqui o que vem acontecendo no mundo, porque todos assistem televisão, leem jornais, comentam uns com os outros. A situação é de medo, de pânico, de terror e desespero. Terminou a fase do pensamento. Os pensadores estão vivendo como um peixe fora d'água, se debatendo o tempo todo. Tudo para pior. Mas para quem já passou a se conhecer, é para melhor e com tendência a melhorar cada vez mais. Porque aquilo que os médicos e cientistas achavam
que a glândula pineal era um órgão atrofiado e residual, sem importância nenhuma. Aqui no Brasil, um brasileiro, Manuel Jacinto Coelho, disse não. A glândula pineal porque tem forma de pinha, é a potencialidade máxima que o homem tem no corpo e não usa por falta de informação e de conhecimento. Então, ele foi um instrumento de elaboração de uma cultura para desenvolver essa parte superior do cérebro que ficou guardada, esperando que a natureza trocasse de fase, para que o homem então pudesse fazer uso dela e fazer a sua recuperação. Então ele foi instrumento de um mundo superior para trazer até nós uma cultura também superior que desenvolvesse a parte mais superior do corpo, a máquina do raciocínio propriamente dito, o habitante do mundo racional que vive conosco, dentro de nós, dentro desse corpo animal, a cultura que vai fazer com que o homem saiba como regressar à sua verdadeira casa, ao seu verdadeiro lar, porque não somos daqui, vivemos aqui como um peixe fora d'água, debatendo, arfando o tempo todo, até não aguentar mais. O que prova que nós não somos daqui é o sofrimento e a morte. E até hoje, a cultura do pensamento não deu solução para essas duas montanhas grandes e enormes na vida do ser humano, o sofrimento e a morte. Mas então a cultura racional, ela se apresenta como um novo padrão de conhecimento, um novo modelo cultural. Então nós estamos diante de um fato inédito, por se tratar de algo que a humanidade não conhecia. Vai começar agora, porque os correligionários já estão empenhados em espalhar essa cultura, não só no Brasil, mas no mundo todo, para que se estabeleça a concórdia universal. Porque com o raciocínio são todos concordando com todos, porque a energia que produz o raciocínio é uma energia pura, limpa, perfeita, porque é da nossa origem. Já não é o caso do pensamento, que é produzido por uma energia enfraquecida, degenerada, deformada, poluída. Então não tem condições de fazer uma concórdia, e sim a discórdia. Daí um contra o outro, e não satisfeito, um destruindo o outro, porque somos marionetes, fantoches dessas duas energias degeneradas, monstruosas, eletricidade e magnetismo. E ninguém sabia disso. Manuel Jacinto Coelho veio para esse mundo para nos ensinar tudo isso. O que eu estou falando a vocês aqui nesse momento, aprendi com ele e na cultura que ele deixou como herança para toda a humanidade. O Brasil, minha gente, é o berço da civilização do terceiro milênio. É do Brasil para o mundo, porque tudo começou aqui e tudo vai sair daqui. O Brasil, até um tempo atrás, abrigou povos de todos os quadrantes do planeta, provando assim que era possível reunir todas as raças aqui dentro. Daqui para frente, ele vai provar, o Brasil vai provar, que é possível existir a fraternidade entre todos os habitantes desse país e do mundo. E essa prova já começou.
Porque todas as vezes que nos reunimos para falar dessa cultura, deste conhecimento, eu sinto algo dentro de mim, de uma grandeza inexplicável, que não tem como qualificar. É algo que eu posso dizer que só é divino, mais nada, não tem como explicar, qualificar. É algo realmente divino, porque a energia racional que promove o raciocínio, ela realmente une, ela traz a concórdia. Já uma outra reunião promovida pelo pensamento ou pela cultura artificial, ao contrário, gera cada discussão que a gente vê aí nos meios políticos, em todos os meios. Não há concordância de espécie alguma, provando que são duas energias monstruosas, fazendo um pensador destruir o outro pensador, botando um contra o outro. Cultura, gente, cultura racional é elevação. Cultura racional é evolução, é desenvolvimento, é ver, é enxergar, saber, mas com base lógica. Comunicar, receber, transmitir, se unir aos habitantes do mundo racional, os puros, limpos e perfeitos, se ligar a eles, conviver com eles, conversar com eles, para irmos para junto deles, porque éramos de lá. Salve, meus amigos. Eu sou professora. Para eu formar meus alunos, eu preciso que eles pensem, que eles raciocinem. Que tipo de pensamento é esse? Onde eu senti também que, para ser racional, onde que entra a emoção do ser humano, onde que entra o sentir do ser humano nessa cultura racional. Mas antes eu queria saber sobre este pensamento, que como professora isso me incomodou muito. Eu preciso que meus alunos raciocinem e pensem para aprender alguma coisa. E cadê a emoção nisso tudo, sentir o respeito com o próximo? E onde que as emoções estão ligadas na cultura racional? Nós aqui nos referimos, é tudo que entra dentro da cachola do ser humano. Tudo isso que foi construído pelo pensamento. O que você ensina, né, foi construído pelo pensamento. Correto? Não é dizer que isso não tenha valor. Não é dizer isso. Seria correto dizer que o pensamento é um provisório para que a gente possa se entender. Porque houve fase em que a gente não pensava. Né? O pensamento, ele teve a fase da imaginação, né? Teve a fase do pensamento, o pensamento começou a sua evolução, hoje ele está plenamente desenvolvido, né? Agora entramos numa nova fase, numa nova era, que é a era do desenvolvimento do raciocínio, né? Então, é lógico que o pensamento tem valor, como tudo tem valor, porque o pensamento nos trouxe até aqui, não é? Se não houvesse o pensamento, viveríamos a fase de selvagens, não é isso? Então, a civilização, ela foi construída, alicerçada no pensamento.
Mas o que nós procuramos transmitir é que o pensamento, ele é limitado, ele é um algoz do ser humano, porque somos escravos. Você vê que os seus alunos são obrigados a estudar, nós somos obrigados a estudar, muitas vezes sem vontade. Somos obrigados a aprender o 1, 2, 3, a fazer contas de multiplicação, enfim, né? Isso a natureza nos obrigou para tirar a gente do estado de rudez e de atraso que vivíamos. Apesar de toda a evolução que o pensamento nos deu, nós somos incompletos. Completamente incompletos. Porque a ciência, o pensamento, não dá recursos, por exemplo, para a gente resolver a saúde do ser humano. A saúde hoje, por conta do pensamento também, está abalada, porque o pensamento criou também as máquinas de destruição, criou a poluição. Isso foi o pensamento que criou. Então o pensamento, ele tem dois lados. Ele tem um lado bom, aparentemente, e o lado ruim, né? O lado bom, aparentemente, do pensamento é onde está as questões que você se referiu ao sentimento. O sentimento, ele é a coisa do pensamento, é o lado bom, não é? Mas eu digo que esse bom é aparente porque tudo se destrói, né? E se tratando de cultura racional, ela nos desenvolve uma capacidade superior, né? Onde o sentimento é mais apurado, é mais fino, é de uma perfeição sem igual. O sentimento nosso, do ser humano, ele é um sentimento traiçoeiro. Muitas vezes a gente ama, a gente está amando, daqui a pouco está odiando, não é? Um sentimento variante. Porque se você se perguntar, eu gosto de mim, você vai ver que nós, seres humanos, né, cometemos atos contra nós mesmos. E não temos o domínio sobre o pensamento. Cometemos e não temos o domínio, muitas vezes. Por isso que eu disse que nós somos escravos do pensamento. Deu para clarear um pouquinho? O maior remédio do corpo em matéria fluídica é o fluido racional, que se adquire lendo o livro Universo em Desencanto. Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O fluido mal produz a doença e o fluido bom cura a doença. Então, todas as curas do corpo humano em matéria fluídica, elétrica e magnética são feitas pelo fluido bom. E todas as doenças são de origem fluídica, são feitas pelo fluido mau. E a cura está no fluido bom. O maior remédio e o melhor tratamento é feito pelo fluido bom, devido à origem do ser humano ser de origem fluídica. Então, o tratamento certo, o remédio certo do corpo humano é o fluido racional, que cura todas as doenças do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O ser humano é um corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. E o remédio certo é o fluido racional. E assim, leiam o livro Universo em Desencanto, para receberem o tratamento fluídico
para a cura de seus males físicos, morais e financeiros. Por que financeiros? Porque o fluido bom traz tudo de bom na vida da pessoa. E o fluido mal traz tudo de mal na vida da pessoa. Então, no fluido racional estão todas as curas dos males do ser humano, causados pelo elétrico e magnético. Lendo o livro Universo em Desencanto, vão adquirir e possuir o fluido bom, o fluido racional, para o seu equilíbrio na vida, físico, moral e financeiro. Os fluidos são o elétrico, o magnético e o transcendental. Este é de origem racional, sendo a razão legítima do ser humano. E por isso, nele estão todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido transcendental é o fluido mais poderoso, por ser racional, da origem verdadeira do animal racional. E por ser de origem racional, é que nele estão todas as curas dos males do ser humano, físico, moral e financeiro. A origem é uma só, é racional. E as curas certas só podem partir da origem do animal racional. Então, quem conhece a origem é que pode dar o conhecimento certo. E o certo vão conhecer lendo o livro Universo em Desencanto. E por ser desencanto, estão vendo, sabendo e conhecendo que é um conhecimento transcendental. O encanto é esse mundo e o desencanto é transcendental. Porque só mesmo de fora desse mundo é que podia vir este conhecimento, desencantando esse mundo misterioso. O desencanto dos mistérios, o desencanto dos enigmas, o desencanto de tudo e de todos. Isto só podia vir de fora, transcendentalmente, de outras paragens que vão conhecer lendo o livro Universo em Desencanto. Desencanto transcende de outras paragens. E encanto é aí desse mundo da Terra, que ninguém nunca soube o porquê se vive em cima dela. Vão saber lendo o conhecimento transcendental no livro Universo em Desencanto. A racionalização do animal racional depende do conhecimento racional, que é a razão da origem do animal racional, vindo de fora este conhecimento, pois que não podia partir do animal racional por o animal racional não conhecer a razão do seu ser. Por isso, sempre falaram na racionalização, mas nunca puderam encontrar o princípio básico desse ser, por desconhecerem a razão do seu ser, a razão de serem animais racionais.
A luta do conhecimento científico e filosófico, da ciência, sempre foi muito grande, para ver se descobriam a razão da origem do animal racional. Mas nunca conseguiram, porque não dependia do animal racional por este não conhecer a origem do seu ser. E hoje encontra-se ao alcance de todos a racionalização do animal racional, por conhecerem a razão do seu ser e a sua origem, vindo de fora este esclarecimento, transcendentalmente de outras paragens desconhecidas dos habitantes da Terra. E assim, em mãos de todos, o verdadeiro conhecimento da racionalização, adquirida pelo conhecimento da imunização racional. É um conhecimento vindo de outras fontes, desconhecidas do povo da Terra, de outro horizonte, um horizonte racional, o novo horizonte desconhecido dos habitantes da Terra, o horizonte racional, o horizonte verdadeiro do animal racional. A luz racional, a luz verdadeira do animal racional, que por desconhecer a sua origem, não podia conhecer a sua verdadeira luz, a luz da razão do seu ser, a luz racional. Se existem, é porque existe o fluido que originou o micróbio para a formação do ser humano. Então, no fluido está a força mais poderosa do mundo, porque o fluido é que deu origem aos seres. Se os seres são poderosos, os fluidos muito mais, que são os criadores e os causadores dos seres. Então, no fluido está a força mais poderosa do mundo, porque o fluido é quem deu origem a todos os seres que existem no mundo. Se não existisse o sol, não existiria o calor. Se não existisse o calor, não existiriam os fluidos que estão dentro do calor. E se não existissem fluidos, não existiriam vidas, não existiriam seres. Por serem degenerados e deformados dentro do fogo, é que tudo e todos são diferentes uns dos outros. Por isso, eis a razão das desigualdades, devido serem seres deformados em decomposição pelo progresso da degeneração. Degeneração esta feita pela multiplicação dos seres, porque tudo que se multiplica diminui. E por esta multiplicação, vindo a extinção dos seres. Então está aí um embargo da extinção dos seres pelo conhecimento da imunização racional. A imunização racional sendo o carro de transporte do fluido deformado que deu causa a esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética desse mundo em que habitam para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.